É isso aí, estamos de volta para mais uma aula a respeito da nossa planilha de separação de contatos e organização de disparos e chips. E nessa aula nós vamos estar entrando num dos últimos tópicos dessas aulas, vamos dizer, desse mini curso, desse tutorial sobre como utilizar a nossa planilha de disparos, que é a parte de cadastramento e controle de chips. O que é importante você entender aqui, tá? Nós já falamos a respeito do banco de dados, como tudo funciona, já falamos a respeito da separação de listas e organização e exportação de listas. Agora nós vamos entrar nesse terceiro tópico. Entenda que são duas coisas separadas. Eu ter as informações do banco de dados, os meus contatos, limpos, organizados, excluídos, duplicados, ter as minhas listas separadas, exportadas, tudo de forma correta. Esse é o processo que eu vou usar para fazer disparos, para fazer o envio em massa de mensagens no WhatsApp. Beleza? Então esse é um ponto. Segundo ponto, é eu ter o controle dos chips que eu vou utilizar, dos números do WhatsApp, do cadastramento desses números, saber qual número está banido, qual número está liberado para uso, qual número já só está cadastrado e ainda não está liberado, qual número está maturando, qual número está disparando, enfim. Tem toda uma segunda parte aí que nós vamos estar entrando agora. Tá? Muito provavelmente a gente vai ter aí mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas, acredito eu. Tá? Pode ser que eu esteja equivocado nesse ponto. Mas entenda que dessa aula até o final, nós vamos estar falando só a respeito do controle de chips. João, mas quando eu vou fazer disparos no WhatsApp, eu preciso ter muito chip. Tem vídeo aqui no canal. João Ferreira Integrador Digital, ou no canal do meu sócio, parceiro, do André Lima, que é o Automação Sem Limite. Mais informações lá no canal do André, do Automação Sem Limite, aonde eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição, aonde lá ele explica mais a respeito desse processo de disparo, como fazer o processo de disparo, quantos números utilizar, enfim, lá ele passa todos os detalhes a respeito disso, tá bom? Então eu não vou ficar entrando nesses méritos aqui agora, tá ok? Qualquer dúvida, pode entrar lá e dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então o que eu quero que você entenda é que essas próximas aulas, a gente vai falar mais a respeito da organização e controle do seu material de trabalho, que é os seus números do WhatsApp, como eles estão cadastrados, os aparelhos que você vai usar para fazer os disparos, enfim, digamos que você tenha mais aparelhos, nós vamos detalhar mais isso daí, tá? O que eu quero que você entenda agora, eu preciso ter um número do WhatsApp, preciso ter um chip, preciso colocar esse chip dentro de algum aparelho, e eu tenho que cadastrar esse aparelho, porque eu preciso ter o controle de onde estão os meus chips. Por exemplo, hoje eu tenho mais de 100 chips aqui que eu uso para fazer disparos. Então eu preciso controlar qual chip que foi banido, qual chip que está rodando, qual chip que já foi aprovado, qual chip que já enviei solicitação de desbanimento. Eu preciso ter esse controle, porque é muito chip. Se eu não tiver esse controle, eu vou me atrapalhar. Então é nesse ponto que a gente vai começar a falar agora. E o primeiro ponto de todos é cadastrar um aparelho. No meu caso, hoje, eu tenho 2 Moto G, eu tenho um Lenovo, tenho um Samsung A50 e tenho um A53. Então, ou seja, todos esses aparelhos eu uso hoje para fazer disparos, tal. Eu preciso controlar isso daí. Então, eu vou começar a cadastrar o aparelho. E aonde que eu cadastro o aparelho? Aqui, nesse ponto, nesse botão, cadastrar aparelho. O que eu vou colocar aqui? Só o nome do aparelho. Nada mais do que isso. Então, eu vou cadastrar aqui todos esses aparelhos para você ver. Primeiro de tudo, cadastrar aparelhos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, Moto G
Vou colocar aparelho 01. Aqui eu tenho duas opções. Salvar e cadastrar outro aparelho ou salvar e fechar a tela de cadastro. Se eu clicar em salvar e fechar a tela de cadastro, ele salva. Não trouxe nenhuma outra informação, mas está salvo. E fechou a tela de cadastro. Agora eu vou clicar aqui de novo. Cadastrar aparelho. Vou salvar o segundo Moto G. Então, Moto G aparelho 2. Vamos seguir um padrão aqui, né? Aparelho 2. Salvar e cadastrar outro aparelho. Aparelho cadastrado com sucesso. Vou dar um OK. Como que eu sei que todos estão cadastrados? Depois eu vou mostrar para você. Vamos dar sequência aqui. Vou cadastrar agora o meu Lenovo. Então vou escrever Lenovo Vibe K5. Salvar e cadastrar outro aparelho. Aparelho cadastrado com sucesso. Ele já fica na tela para eu cadastrar o próximo. Vou cadastrar o Samsung A50. Salvar e cadastrar outro aparelho. Beleza. E vou cadastrar o último. Samsung A53. Salvar. Eu vou salvar e cadastrar outro aparelho, mas tudo bem. Né? Por quê? Porque depois eu não vou cadastrar mais nada, eu posso fechar. Eu poderia clicar aqui em salvar e fechar tela de cadastro. Tá? Então, fechei aqui. Beleza. João, quantos aparelhos? Onde que eu sei onde estão os meus aparelhos? Aqui, ó. Quando eu for cadastrar agora, eu só cadastrei o aparelho. Na próxima aula eu vou mostrar como cadastrar o número do seu WhatsApp. Então, só para você ver, eu vou clicar aqui em cadastrar número. E aqui eu tenho algumas opções, ó. Se eu clicar em aparelho, dá uma olhada. Moto G aparelho 1, Moto G aparelho 2, Lenovo Vibe K5, Samsung A50, Samsung A53. Os meus aparelhos estão cadastrados. Então entenda que a primeira coisa que você precisa fazer, entrando aqui na tela de cadastramento e controle de chips, é cadastrar os seus aparelhos. João, só tenho um aparelho. Não tem problema, cadastra só esse aparelho. E na próxima aula eu vou mostrar para você a respeito do cadastramento de número e vou explicar um pouco mais detalhado a respeito disso. Então não vou esticar essa aula, vou manter ela dessa forma. Na próxima aula você vai entender melhor a questão de cadastramento do número, do chip que você vai estar usando, o número do WhatsApp. Beleza? Então isso daí vamos fechar por aqui e na próxima aula a gente se vê. Um grande abraço e até mais.